Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 17. Hebreus 10, 17, que diz a palavra do Senhor. Então, ele diz: E não mais me lembrarei dos seus pecados e das suas transgressões. E não mais me lembrarei dos seus pecados e das suas transgressões. E que o Senhor te abençoar esta leitura aos nossos corações. Hoje eu quero lembrar a vocês a diferença entre que nós estamos falando sobre o pecado, o que é arrependimento pelo nosso erro e o que é remorso pelo nosso erro. Qual é a diferença dos dois? Bem, e quais são as consequências das coisas que podem acontecer? Bem, rapidamente, lembra da história que nós contamos ontem sobre Davi? Que Davi, ele cometeu adultério. E quando ele percebeu o que ele tinha feito e que ela estava grávida, ele tentou dar um jeito para que o marido voltasse e estivesse com ela. Então ele tentou encobrir o pecado. E quando isso não deu certo, ele então ele colocou o marido em frente à guerra para morrer e assim casar-se com ela. Ele não estava arrependido de ter cometido o pecado. Ele estava arrependido pelo resultado do pecado. Mas mais adiante, quando ele é descoberto, quando o profeta Natan chega para ele e confronta ele com as palavras do Senhor, ele então cai no choro e percebe e escreve o Salmo 51, que diz: Senhor, pequei contra ti e ti somente. Cria em mim um coração. Então ali ele reconheceu que estava errado. Queridos amigos, a primeira coisa que nós temos que entender hoje é se nós estamos arrependidos pelos resultados ou por ter cometido o pecado. Nós precisamos fazer isso, nos arrepender de ter feito as coisas. Mas quando nós nos arrependemos verdadeiramente, eu já fiz coisas na minha vida que eu me arrependo amargamente, não do resultado, mas por ter feito as coisas que eu fiz. E sabe o que acontece? Mesmo a gente se arrependendo, Satanás, ele procura sempre catucar ali a nossa lembrança. Tá vendo? Você fez isso, porque você fez isso, isso está acontecendo contigo. Mas sabe o que o Senhor diz? Ele diz: jamais me lembrarei deles. Veja só que maravilha. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor jamais se lembrará. Ele vai fazer com tudo. Ele vai botar ali os nossos pecados no fundo de um poço. E ele vai só olhar e ver em nós Cristo Jesus. Querido amigo, hoje, se você tem cometido algum pecado, se você tem feito algo que é contrário à vontade de Deus, se coloque de joelho hoje, peça perdão, peça que Ele renove as suas forças. E Ele vai dizer: jamais me lembrarei. E só vejo Cristo na sua vida. Pense bem nisso hoje. Tenha um bom dia. Que o Senhor os abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.